Oi, minhas musas co-criadoras, bem-vindas a mais um episódio do Manifesting with Ali. Eu sou a Lê, eu sou sua host e no episódio de hoje eu quero falar sobre uma frase que eu sempre escuto. Tô perdida, tô me sentindo parada, parece que nada anda. E aí tem dias que você se sente maravilhosa, tudo tá fluindo, você consegue enxergar o seu progresso. E em outros dias você simplesmente não acredita em nada. Não vê evolução em nada. E aí, como a gente sabe que são os nossos sentimentos e pensamentos que estão criando a nossa realidade, como que a gente pode, então, melhorar essa nossa conversa interna? Esse foi um dos conceitos, gente, que eu mais demorei para conseguir colocar em prática. Porque eu já fazia as afirmações, eu me olhava no espelho, eu já conseguia falar sobre coisas boas, sobre mim. Eu fazia Ho'oponopono, eu ouvia vídeo, eu fazia curso. Mas como eu nunca fui muito boa em falar sobre quando eu não estava satisfeita com algo, os fatos do dia a dia, principalmente os que me incomodavam, ficavam rodando na minha cabeça. E, gente, é isso que a gente chama de diálogo interno. Essa falação toda na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu não respondi alguém. E aí depois, eu tinha que ter respondido desse jeito. Eu tinha que ter falado aquilo. Eu tinha que ter falado aquilo outro. Ou sei lá, alguém faz alguma coisa que você não gosta. E aí você não tem uma reação automática. E depois você fica, sabe, rodando aquilo na sua cabeça, sabe? Então, essas conversas dentro da nossa cabeça são as mais importantes. Porque são elas que estão criando a nossa realidade. Então, mais importante até do que qualquer técnica. Porque, gente, as técnicas de lei da atração, as afirmações, enfim, elas servem para te fazer focar no que você quer. Elas são, de fato, parte importantíssima do nosso processo, tá? Não estou dizendo que não são. Mas, a não ser que você fique sentada fazendo as técnicas na maior parte do dia, então, não são elas que estão fazendo a diferença, entende? Eu vou te trazer um dado só para você ter noção do que eu estou falando. De acordo com um estudo feito na USC, que é a Universidade do Sul da Califórnia, uma pessoa tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Ou seja, vamos fazer essa conta junta. Equivale a cerca de 3 mil pensamentos por hora, 50 por minuto. E aproximadamente 1 por segundo. Vocês têm noção disso? Só que, de acordo com esses mesmos especialistas que fizeram esse estudo, de 80% a 90% desses pensamentos são inúteis. Cara, como pode, né? Ou seja, a gente perde uma tonelada de energia dando voltas no nosso moinho mental, criando mais estresse e mais ansiedade e fadiga, enquanto vamos diminuindo o mais importante, que é a nossa performance e o nosso bem-estar. Você pensa mal de si mesma, das pessoas, pensa nas suas contas, pensa que aquela outra pessoa tem a vida mole e você não, pensa na resposta que você devia ter dado para o seu colega de trabalho, pensa o quanto está parada na vida, naquele documento que você está esperando, na carreira que está parada, no marido que não faz nada do jeito que você quer, que é negativo, que nada evolui, enfim, literalmente de tudo passa na nossa cabeça. E a verdade é que a gente já percebeu que a gente não controla esses danados de surgirem na nossa mente. Mas, quando você começa a ter consciência, porque, gente, não é óbvio, tá? É literalmente, a gente pensa sem sentir que tá pensando. Aí, do nada, a gente percebe. Porque, vem esse pensamento intrusivo e aí vem pra nossa consciência. Enfim, não é uma coisa que é óbvia. Então, quando você percebe o pensamento, tá na sua mão o que você vai fazer depois disso. Porque a gente controla o que a gente faz depois que a gente toma consciência desses pensamentos. Às vezes, principalmente quando eu tô no banho, sabe? Eu pego sempre uma afirmação, eu vou pro banho com uma intenção. Hoje meu banho vai ser pra pensar na minha próxima casa, ou na minha próxima viagem, ou em algum momento feliz. Só que, gente, a nossa mente, minha querida, ela é uma danada. Do mais absoluto nada, vem aluno na minha cabeça, vem um negócio que eu esqueci de fazer, vem aquela briga de 1999 que eu devia ter respondido e não respondi. E quando eu percebo, a minha mente já tá sei lá onde, sabe? A cada dia que passa, eu sinto que eu tô ficando mais sagaz nisso, sabe? Porque é treino, gente, é treino. É igual ir pra academia, sabe? E aí, quando eu percebo a cilada, eu já rio.
sabe? Eu falo em voz alta, minha querida, hoje não. Hoje a gente vai lembrar daquela viagem que foi maravilhosa, daquele dia que eu encontrei as minhas amigas e fiquei super feliz, daquele dia que você fez um bom trabalho e foi reconhecida. É literalmente, gente, o seu papel escolher não seguir adiante com certos pensamentos. Porque é a soma de pensamentos destrutivos que parecem bobos, que fazem justamente você se sentir parada e, de fato, criar cada vez mais dessa realidade para você. Então, até aqui a gente já aprendeu que respirando você consegue regular o seu sistema nervoso. Mas hoje a gente vai fazer um passo a passo de como retreinar a sua cabeça para melhorar a maneira e a linguagem que você fala com você dentro da sua cabeça. E de novo, minhas co-criadoras conscientes maravilhosas, é para estar atenta mesmo, real, a linguagem que você usa para falar com você mesma. Porque o que gera o sentimento na gente nada mais são do que os nossos pensamentos. Você já experimentou lembrar de um momento em que você estava tipo pau da vida? Ou um momento que você estava muito feliz? E qual o sentimento que essas lembranças te geram? Quando a gente está com raiva, que a gente chega a se tremer, a ficar tipo com, sabe, ficar vermelha de tanta raiva? Ou então, ao contrário, aquele momento feliz que dá aquela borboleta no estômago, sabe? Que você fica, ai meu Deus, foi muito maravilhoso. Então, não são as lembranças em si, mas os sentimentos do seu dia a dia, gerados pelos seus pensamentos padrões, que estão criando mais do mesmo na sua vida. Por exemplo, você briga com seu marido ou tem um desentendimento com uma amiga. E aí, o que você faz? Eu tenho certeza de que não é se retirar conscientemente dessa situação. Você manda mensagem no WhatsApp para desabafar com 10 amigas, você fala com seus pais, você fala nos seus stories, ou às vezes você fica simplesmente remoendo toda a cena na sua cabeça. E aí, óbvio, isso te gera angústia, chateação, e esse sentimento te gera mais da realidade que você não quer. Porque, gente, eu vou explicar para vocês. O nosso cérebro, ele emite o tempo todo ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas vibram em frequências que reverberam no espaço-tempo. E essas frequências influenciam o universo e o rumo que as coisas tomam, atraindo acontecimentos e pessoas. Ou seja, o nosso cérebro é o imã mais poderoso do universo. Ele funciona como se fosse uma torre de transmissão de uma emissora de televisão. E essa torre transforma frequência em imagem. Quando a gente sintoniza o receptor na nossa casa, na mesma frequência, a gente recebe essas imagens, sabe? É assim que funciona a televisão. E aí a gente vai lá e escolhe o canal que a gente vai selecionar essas frequências. Com o pensamento é mais ou menos assim. O que a gente vibra na nossa frequência cerebral gera reação nos acontecimentos, atraindo ou repelindo coisas e pessoas que vibram na mesma frequência eletromagnética ou te retirando pessoas que não estão vibrando mais nessa mesma frequência. Por isso, quando você ouvir "você cria a sua realidade", é literalmente disso que a gente está falando. Você cria a sua realidade na sua cabeça. Sendo assim, é o nosso papel mesmo imaginar, brincar, ativar sentimentos bons, seja com música, com dança, com lembrança, com qualquer coisa que te ajude a se sentir bem. Porque esse processo de pensamento, atração, acontecimento tá sempre operando, gente. Tá sempre acontecendo. Você não liga e desliga. Deixa eu ligar aqui a lei da atração que eu vou fazer essa técnica. Deixa eu desligar aqui. Não, tá funcionando o tempo todo. Então, a nossa cabeça, como tá funcionando o tempo todo, a gente precisa botar ela para funcionar ao nosso favor. Porque você, querendo ou não, tá acontecendo. Esse é um processo de despertar mesmo. É um processo de voltar para quem a gente realmente é, para a nossa essência verdadeira, para a versão de nós mesmas que tem esperança, que tem energia, que tem criatividade, que tem capacidade de amar e criar. Porque o seu eu original é incrível, o seu eu original é divertido, o seu eu original não tem preocupação. E nós voltaremos para lá. Essa está sendo uma caminhada para esse eu, de verdade. Porque, gente, a verdade mesmo é que a gente está sempre tentando retornar
para a versão autêntica de nós mesmas, né? Às vezes a gente está num trabalho em que a gente não pode ser a gente mesma, que a gente não pode ser verdadeira, que as pessoas usam da nossa vulnerabilidade. E aí, né, não só no trabalho, mas às vezes na nossa família, ou com alguns amigos, ou infelizmente até mesmo com seu marido, enfim, com a sua esposa. E aí, o que acontece? Ao longo da vida, a gente vai acumulando muita bagagem emocional e mental. Existem tantas normas não ditas, tantas expectativas silenciosas sobre o que a gente deveria estar fazendo e algumas formas sutis de como as pessoas demonstram, tipo as pequenas decepções delas com a gente, que a gente acaba internalizando isso tudo, sabe? Então, eu tenho falado muito sobre respirar, sobre tranquilizar a mente, sobre se trazer para o momento presente. Mas, se você está tendo dificuldade com isso, talvez fazer esse passo a passo que eu vou te ensinar hoje, antes da respiração, antes de tudo, pode te ajudar a chegar na parte da respiração com mais rapidez e paz, sabe? Porque às vezes a gente está no meio da crise e a gente quer respirar, e aí a gente respira, a gente para, mas do nada vem aquele pensamento de novo, aí vem aquele desespero de novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse pensamento negativo e vai trazer esse pensamento para o neutro. E aí, do neutro, a gente vai levar ele para o positivo. E a diferença que você vai sentir não vai ser só no seu corpo, vai ser na sua energia, na sua postura. E, gente, isso é da noite pro dia. É da noite pro dia. Então, o primeiro exemplo é assim, por exemplo, você tá numa situação ou numa fase da vida que parece que você tá perdida, sem muitas opções, ou com opções que não te parecem boas ou suficientes. Então, eu quero que você se conecte com esse pensamento e com essa energia do momento. Quando a gente está nesse estado de eu não sei o que fazer, geralmente isso desencadeia outros pensamentos negativos, né? Porque os pensamentos negativos, eu costumo dizer que eles têm muitos amigos. Eles são super sociais. Então, assim que você tem um pensamento negativo, ele atrai pelo menos uns 15 juntos, tá entendendo? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer a seguir. Que pode virar tô sem controle. E logo se transforma num, cara, eu sou muito inútil mesmo. Como que a minha vida tomou esse rumo? Sabe? É tipo assim, é um ciclo bem comum. Mas por que isso acontece? Porque às vezes descobrir o que fazer é difícil, gente. Porque a gente sabe que a vida não vem com um manual de instruções. E as demandas da vida vão acontecendo e você não sabe o que fazer porque talvez você nunca tivesse tido que resolver essa situação antes. Eu sei que muitas das mulheres que me ouvem são imigrantes e literalmente tem coisa aqui que a gente nunca fez na vida antes. E aí você não sabe nem por onde começar a desenrolar. Então, como que a gente pode trazer essa afirmação do eu tô perdida para um estado neutro? Porque sim, gente, quando a gente fala assim de afirmação positiva, é tudo que a gente declara para o universo. Nesse caso, quando eu viro, cara, eu tô perdida, porque é isso, tá na sua cabeça, e aí ao mesmo tempo, com todo mundo que você conhece, que você fala, eu tô perdida, eu não sei o que fazer, eu tô muito chateada. Tu tá entendendo? Você tá afirmando isso o tempo inteiro. Isso é uma afirmação, sabe? E aí, o que o neutro vai significar? O neutro significa que a gente vai olhar para os fatos como eles são, sem transformar isso num destino trágico, sem acrescentar um peso emocional, porque, gente, às vezes ele não é real. Então, o nosso objetivo aqui, para trazer esse pensamento negativo para um pensamento neutro, é remover a sensação de destino negativo. Porque removendo a sensação, a gente remove o sentimento. E removendo o sentimento, a gente volta lá para a frequência da atração que a gente deseja. Então, uma forma de fazer isso é reformular para algo mais objetivo. Tipo, eu não sei o que fazer a seguir neste momento. Isso parece bobo, uma mudançazinha de palavra parece bobo. Em vez do eu não sei o que fazer, eu tô perdida, você vai dizer eu não sei o que fazer neste momento. Parece bobo, de novo, mas muda bastante a perspectiva.
Porque não é nunca vou saber. Não é é só tipo agora, nesse exato momento, eu não sei. Outra opção é, eu não sei o que fazer e isso me assusta. Isso permite que você reconheça o sentimento sem deixar que ele defina você. Você não está projetando um futuro de fracasso, você está apenas reconhecendo o que você sente agora. Você também pode fazer assim, eu não sei o que eu vou fazer a seguir, e isso é uma reação normal, dado o momento que eu estou vivendo. Então, você pode começar a se perguntar, por que isso é uma reação normal? E aí você começa a conversar com você mesmo. Porque, cara, eu acabei de mudar de emprego, eu acabei de mudar de país, eu acabei de mudar de casa, ou eu fui demitida, ou eu tô me separando, ou eu tenho 40 anos, eu resolvi mudar de carreira. Então, é assustador pensar, né, no que vai vir pela frente. Ou, cara, eu tenho 37 anos, eu sou mãe de 2 filhos, eu tô pensando em mudar de país, ou eu tô pensando em arriscar no meu próprio negócio, ou eu mudei de país, ainda não ganho o que eu queria, ainda não realizei todos os sonhos que achei que eu realizaria vindo pra cá. Ou, não importa o que está fazendo você se sentir perdida, você vai conversar com você mesma de uma forma de normalizar. Você vai se acalmar, certo? Você vai acalmar esse pensamento do tô perdida, não sei o que fazer, e entrar nesse moinho de pensamento negativo. Você vai dar a si mesma a permissão de reconhecer onde você tá e apenas colocar as cartas na mesa. Tipo, claro, gente, que é óbvio que eu tô me sentindo assim. Por quê? E aí você vai voltar lá para sua explicação, né? Porque isso tira o peso emocional e te permite enxergar as coisas de forma mais clara. Porque é uma experiência normal. A gente também pode observar as sensações físicas que a gente está sentindo. Então, por exemplo, você está se sentindo perdida. Então, você vai dizer, eu estou me sentindo perdida, sim. E meu coração está batendo mais forte do que o normal. Eu tô me sentindo perdida e eu sinto um nó no estômago. Essas são declarações neutras, porque são apenas observações. Além disso, elas nos trazem para o momento presente. Agora, vamos pensar em como levar esse pensamento para o positivo. Porque eu quero que você perceba que o que a gente está fazendo? O 0 é aquele pensamento negativo. A gente vai levar ele para o 10. Mas a gente vai passar por etapas. Então agora a gente nem precisa ir pro 10 direto. Porque o que eu quero? Eu quero que você entenda sobre você. Quanto mais você tem consciência sobre você, mais você não vai se deixar levar mesmo por esses pensamentos. Então agora a gente vai mirar no nível 5 do pensamento. Então a gente saiu lá do neutro, a gente foi do negativo, a gente tá indo pro neutro, pra gente ir lá pro positivo. Então, o nível 5 vai soar mais ou menos assim. Eu não sei o que fazer a seguir, mas eu já tive nessa situação antes. Ou, eu já estive aqui antes e, de alguma forma, eu encontrei um caminho. Ou, não foi ótimo, mas eu dei um jeito com o apoio que eu tive e a minha resiliência. Ou, acho que eu posso contar com essas forças novamente. Outra forma de acessar essa mudança é dar voz para o seu medo. Eu não sei o que fazer a seguir. E isso me assusta porque eu não quero decepcionar ninguém. E eu tenho muito medo de cometer um erro e desperdiçar tempo. Então, o segredo aqui é articular o medo de forma específica. E aqui a gente está falando do se sentir perdida ou do medo, mas esse exercício você pode fazer com absolutamente tudo. Porque sabe aquele check-in que eu fico falando para vocês fazerem? Cara, como que eu me sinto em relação a isso? Como que eu me sinto em relação a isso? Sabe? Esse check-in vai te dar o que você tá sentindo. Então, nesse caso aqui, eu tô falando sobre quando você se sente perdida, quando você tá com medo. E aí a gente vai desenrolando para chegar ao pensamento positivo. Ou seja,
O problema de ficar apenas no tô com medo, tô nervosa, tô travada, é que isso se mantém vago e indefinido. Mas se você parar para analisar e realmente se perguntar o que realmente eu tô temendo, do que eu realmente estou com medo, quanto mais específica você for, mais fácil vai ser olhar o medo nos olhos, sabe? No fundo, o medo tá ali para proteger você ou para te dar insight sobre o seu próximo passo. Mas por que a gente precisa ficar atenta? Porque ele também quer te manter parada, sem mudança, porque ele odeia a imprevisibilidade. Mas se você escutar o seu medo com atenção, você pode perceber informações valiosas que estavam às vezes passando despercebidas. Então, muitas vezes, o sofrimento vem de não estar em contato com essa informação e não permitir que ela seja expressada. Então, uma parte importante desse processo é desilenciar e te perguntar com sinceridade. Tá bom, meu querido, bora. O que tu tá querendo me dizer? O que esse medo tá querendo me dizer? E aí, ao fazer isso, pode ser que você descubra algo muito específico, como, por exemplo, na verdade, o que me incomoda é a forma como meus amigos, os meus pais me percebem. Eu me sinto atrás de todo mundo, porque tem aquela menina insuportável, que é mais rápida, que é mais inteligente, que é mais bonita do que eu, e isso me atormenta. Eu estudei com uma pessoa e hoje em dia ela tá muito mais bem-sucedida do que eu. Eu resolvi priorizar outra coisa e não aquela outra carreira, e agora quem priorizou aquela carreira tá ganhando muito mais do que eu. Então, essa coisa da competitividade tá me incomodando. Ótimo, vamos tirar isso da sombra, vamos tirar os sentimentos da sombra. Agora a gente já sabe. Quando a gente dá voz a esse medo, quando a gente olha o medo no olho, a gente começa a saber com o que a gente está lidando, sabe? Faz sentido isso? Saber com o que você está lidando? Então, eu acho que uma coisa sobre trazer uma perspectiva, um pensamento para o positivo, também é que não significa adoçar a realidade, sabe? Porque muitas vezes a gente está lá, tipo, cara, minha realidade está horrível. E aí a gente fica, né? A gente tem a tendência de ou sair do mais absoluto, tipo, horror, pra não tem problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo não sei o quê, e aí você não resolve, né? Então, não significa ficar dizendo pra você, tá, vai lá, garota, você consegue. Significa isso também, mas esse é o outro passo. Porque eu não quero que você seja positiva burra. Porque eu era um pouco assim, sabe? Um dia eu venho aqui contar a minha história de como eu fui pra Londres. Eu era literalmente a positiva burra. As coisas aconteciam e me foram muito favorecidas, sabe? Eu sou muito grata pela experiência que eu vivi lá, mas eu poderia ter feito muito diferente se eu tivesse me programado. Porque eu literalmente tava com a faca e o queijo na mão, porque eu fui lá morar com os meus amigos. Eles me ofereceram literalmente roupa, comida, amor, um sofá, e foi maravilhoso. Mas eu tinha que estar melhor preparada. Mas eu tava só vai lá, garota, você consegue, você consegue, você consegue. Tipo, eu sabia já do meu poder, já sabia da lei da atração, mas eu tava totalmente despreparada. Sabe? Por quê? Eu não tava... eu queria mascarar, eu queria adoçar a minha realidade, sabe? O meu futuro. Então, eu era muito positiva e as coisas se desenrolaram de uma maneira que estão muito maravilhosas hoje, mas eu tive muita angústia, eu tive muito medo e eu não olhei pra isso, sabe? E aí, quando a gente fica com muito medo, com muita angústia, a gente vai criando obstáculos pra gente chegar onde a gente quer, entende? E eu não quero isso pra você. Esse podcast foi criado literalmente pra você pular, sabe? Todas as etapas que eu fui tendo de obstáculo, eu quero que você pule, porque você vai aprender. Sabe? Você vai aprender com muito mais didática e tranquilidade como você vai melhorar para chegar, de fato, à vida que você quer, tá? Porque a gente não quer ficar repetindo afirmação positiva e continuar angustiada durante o dia.
Eu não quero que você faça a respiração para regular o seu sistema nervoso e 10 minutos depois está estressada porque a conta de luz veio R$ 150 a mais, você entende? É sobre encarar a verdade e perguntar o que é realmente verdadeiro na minha situação. Talvez a verdade seja que, sei lá, eu preciso passar por essa fase difícil para chegar do outro lado. Porque eu estou tentando descobrir algo sobre mim mesma ou há algo em mim que eu preciso aceitar e amar antes de seguir para a próxima etapa. Então, não se trata apenas de passar pano na situação e fingir otimismo. Trata-se de ser honesta, para aí sim fazer sentido você ficar otimista, feliz e grata. E assim você sintonizar no canal que você quer. E, aliás, a gente está acostumada a achar que ser honesta significa focar no negativo. Mas também é possível ser honesta positivamente. Honesta sobre a sua verdadeira natureza, sobre a sua resiliência, sobre a sua grandeza, sobre o seu senso de humor. Honesta sobre o fato de que você já passou por desafios antes e sobreviveu, e isso te tornou mais forte. Ou talvez tenha te destruído e você não é mais a mesma pessoa. Mas o fato de que você está tentando, de que você quer ser melhor, significa que, eventualmente, você vai ser melhor. Fazer esse amadurecimento dos seus pensamentos vai te ajudar a sintonizar no canal certo da frequência das imagens que você quer que transbordem para a sua vida. Eu quis dar esse passo anterior para o exercício de respiração porque eu sei que muitas vezes, no auge do desânimo, nada faz sentido. Então eu quero que você converse de forma honesta e apaziguadora com você. A vida, a Matrix, a roda do hamster, né, que eu digo que a gente está pulando fora, o sistema quer que a gente viva correndo, tentando fazer tudo no menor tempo possível, querendo ser a pessoa mais jovem a conquistar algo, a mais rápida a atingir um objetivo, ser a Forbes 30 antes de 30, sabe? Mas se você está plantando pensamentos bons, se você está regulando as suas emoções e se está caminhando para aproveitar a vida hoje, então não precisa ansiar pelo futuro, porque ele vai chegar do jeito que você quer, porque você já aprendeu como criar conscientemente. Eu gosto muito de usar a analogia do trânsito. Às vezes tem trânsito, né, para chegar em casa. E aí você simplesmente precisa ir mais devagar, porque tá trânsito, como é que você vai fazer? Não tá voando, né? Tá lá no carro. Mas adivinha, você vai chegar lá de qualquer forma, no lugar que você tá pretendendo chegar, com trânsito ou não. E aí é exatamente isso que eu quero que você saiba. Às vezes você tá presa no trânsito, mas o trânsito vai andar. Eventualmente ele vai andar e você vai chegar onde você quer. Você hoje tá em processo de transformação. É como se você fosse uma borboleta se abrindo. Você está em momento de mudança profunda, porque se esse conhecimento chegou até você e se você já está conseguindo aplicar, ou se você ainda não está conseguindo aplicar da forma que você acha que deveria ou que poderia já estar aplicando, mas você não cansa de ouvir o podcast, você reouve, você está lendo, você está fazendo coisas para entender melhor, é porque a mudança, gente, já começou. Porque você pode ouvir esse conhecimento e simplesmente não fazer sentido nenhum para você e você continuar lá na roda do hamster. E pode ser que leve um tempo, mas eu quero que você pare de se apressar, eu quero que você se dê tempo. Sabe quando você tá atrasado e manda uma mensagem para a pessoa que tá te esperando? Tipo, desculpa, eu chego em 2 minutos. E aí a pessoa te responde, cara, vem sem pressa, vem com calma. Quando isso acontece, não te dá uma sensação, tipo, de alívio, né? Uma sensação boa, de tranquilidade. Tipo, cara, eu posso ir com calma. A gente precisa aprender a dizer isso pra gente mesma. Sem pressa, vai com calma. Porque o segredo para destravar o seu potencial pode ser simplesmente ser mais gentil e produtiva com você mesma. Porque assim você vai ter ânimo para fazer o que você precisa, colocando a sua energia de protagonista no mundo e atraindo pessoas, circunstâncias para realizar os seus sonhos. Reconheça quando aqueles pensamentos não são nem seus de verdade. Sabe aquela sensação de pegar um moletom estranho e pensar assim, de que é isso, gente? Isso aqui não é meu, não.
É isso que você vai fazer com esses pensamentos. Você vai doar, você vai desapegar, você vai jogar fora. Você vai substituir os pensamentos negativos por pensamentos neutros. E depois você vai elevando eles até chegar no positivo. Quando você faz isso, você já saiu daquele rumo de pensamento e os amiguinhos deles negativos. Por quê? Você está transformando literalmente, amadurecendo seus pensamentos até chegar no positivo. E aí, esse pensamento positivo vai te acalmar. E aí é mais fácil você respirar, é mais fácil fazer o Ho'oponopono, é mais fácil ouvir uma música e conseguir relaxar, é mais fácil fazer uma afirmação e você acreditar naquilo que você está afirmando. E eu tenho certeza que você consegue fazer isso. Eu amo essa comunidade. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por me ouvir. E eu não vejo a hora de inaugurar a nossa Women's Wealth and Wellbeing, que é uma escola de mentalidade, planejamento financeiro e bem-estar para mulheres felizes e realizadas, que vai ser dia 7 de abril. Então já anotem essa data, porque lá vocês vão aprender com mais profundidade sobre mentalidade, mas também sobre como lidar com dinheiro, investir, multiplicar, viajar com milhas, enfim, tudo num lugar só, para você ser cada vez mais próspera e feliz. A escola vai ser desse jeito, em um formato de podcast, para você poder continuar aprendendo no carro, no banho, no cardio, de forma simples, mas eficiente. Estou muito empolgada com essa nossa caminhada juntas, então anotem aí, é dia 7 de abril. Um beijo e até a próxima!